Olá, alunos do site Direito em Tela! Nossa aula de hoje é sobre a extinção da fundação privada. A fundação privada é constituída pela dotação de bens livres em busca de uma finalidade. Mas em quais casos uma fundação pode ser extinta? E o que acontece com o seu patrimônio no caso de sua extinção? O artigo 69 do Código Civil determina que, tornando-se ilícita, impossível e inútil a finalidade a que visa a fundação ou vencido o prazo de sua existência, o órgão do Ministério Público ou qualquer interessado lhe promoverá a extinção, incorporando-se o seu patrimônio, salvo disposição em contrário no ato constitutivo ou no estatuto, em outra fundação designada pelo juiz que se propõe a fim igual ou semelhante. Então, analisando o início do artigo 69, podemos verificar quais são as causas de extinção da fundação, sendo que a fundação poderá ser extinta quando se tornar ilícita a sua finalidade, se tornar impossível a sua finalidade, se tornar inútil a sua finalidade ou vencer o prazo de sua duração. Vamos ver alguns exemplos hipotéticos de causas que podem levar à extinção da fundação com base no artigo 69 do Código Civil. Primeiro, quando se tornar ilícita a finalidade da fundação. Digamos que uma fundação foi criada com a finalidade de pesquisa científica para a clonagem de animais. Só que a clonagem de animais se tornou proibida por lei. Então, nesse caso, a finalidade da fundação se tornou ilícita e, portanto, essa fundação deverá ser extinta. Também uma fundação poderá ser extinta quando a sua finalidade se tornar impossível. Digamos que uma fundação foi criada com a finalidade de preservar o patrimônio histórico do quadro Missa do Brasil de Victor Meirelles. E digamos que por uma infelicidade esse quadro pegue fogo. Então, a finalidade dessa fundação se tornou impossível, porque não tem mais como preservar esse patrimônio para o qual ela foi criada. Da mesma forma, uma fundação também poderá ser extinta quando a sua finalidade se tornar inútil. Digamos que uma fundação ela foi criada com a finalidade de saúde, mas especificamente para a erradicação da poliomielite, a paralisia infantil. E digamos que a poliomielite foi erradicada já há anos do país e do mundo. Então, nesse caso, a finalidade da fundação se tornou inútil e, portanto, ela poderá ser extinta. E a última causa para extinção da fundação prevista no artigo 69 do Código Civil é o vencimento do prazo de existência da fundação. Digamos que uma fundação ela foi criada por um prazo de existência de 5 anos. Já se esgotou esses 5 anos, então ela deverá ser extinta porque venceu o prazo de sua existência. E quem poderá promover a extinção da fundação? Segundo o artigo 69 do Código Civil, a extinção da fundação poderá ser promovida pelo Ministério Público ou qualquer interessado. Então, os gestores, os administradores dessa fundação são considerados interessados. Tanto eles quanto o Ministério Público poderão requerer a extinção da fundação. O que acontece com o patrimônio da fundação no caso de sua extinção? Devemos ter em mente que a fundação ela foi criada para buscar uma finalidade. O patrimônio dela é em busca de uma finalidade. Então, ela recebe recursos públicos, ela recebe doações privadas e tem um aumento no seu patrimônio. O objetivo desse patrimônio da fundação não é enriquecer o seu instituidor ou os seus gestores, mas sim buscar essa finalidade. Por isso que no caso da extinção da fundação, o patrimônio dessa fundação não retorna nem para o seu instituidor e nem para os seus gestores. Mas o que acontece então com o patrimônio dessa fundação no caso de sua extinção? No caso de extinção, então, da fundação, o patrimônio dessa fundação será destinado a uma outra fundação. Podem ocorrer duas situações. Primeiro, o ato constitutivo, seja a escritura pública que criou a fundação, ou o testamento, ou o estatuto, dizer para qual fundação esse patrimônio vai ser destinado. Ou então, se não constar do ato constitutivo ou não constar do estatuto,
o juiz designará uma outra fundação de finalidade igual ou semelhante para destinar esse patrimônio da fundação que foi extinta. Vamos concluir a nossa aula de hoje. Em quais casos a fundação pode ser extinta? A fundação pode ser extinta quando se tornar ilícita, impossível ou inútil a sua finalidade, ou então quando vencer o prazo de sua duração. Quem poderá promover a extinção da fundação? A extinção da fundação poderá ser promovida por qualquer interessado ou pelo Ministério Público. O que acontecerá com o patrimônio da fundação que foi extinta? O patrimônio da fundação extinta será destinado a uma outra fundação prevista ou no ato constitutivo ou no estatuto. Se o ato constitutivo ou o estatuto silenciar a este respeito, o juiz designará uma outra fundação com finalidades iguais ou semelhantes para destinar o patrimônio dessa fundação extinta. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se já em nosso canal.